Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, parece simples na superfície, mas tem uma profundidade enorme no direito penal. Vamos falar sobre a aplicação da lei penal brasileira no espaço, ou seja, onde, né? Onde é que a nossa lei vale? Onde um fato é considerado crime e pode ser punido pelo Brasil? Exato, é uma questão fundamental, né? Define os limites geográficos e, digamos, jurídicos do poder de punir do Estado brasileiro. A gente encontra as respostas principais lá no Código Penal, ali pelos artigos 5º, 6º, 7º, por ali. Isso. E o ponto de partida que todo mundo que começa a estudar direito penal ouve logo de cara é o princípio da Territorialidade, certo? personalidade, que está lá no caput do artigo 5º. Perfeito. A regra geral é essa. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Simples assim, né? Só que Sempre tem um só aqui, né? sempre tem. Haha. O território nacional para o direito penal é um conceito, digamos, expandido. Não é só o mapa que a gente vê na escola. Explica melhor isso. O que mais entra nessa conta de território? Bom, claro, inclui o solo continental, as ilhas, mas também todo o subsolo correspondente. Pensa em exploração de minério, petróleo no pré-sal, tudo isso está coberto. Ok, subsolo faz sentido. E no mar? Aí entra o mar territorial. É uma faixa de mar adjacente à nossa costa. Pela nossa legislação, especificamente a Lei 8.617, de 93, essa faixa é de 12 milhas marítimas, contadas a partir da linha de baixa-mar. 12 milhas. Tá, então um navio estrangeiro que comete um crime a, sei lá, 10 milhas da costa brasileira. Exatamente. Em tese, a lei brasileira se aplica. E tem mais. O espaço aéreo. Todo o espaço aéreo que corresponde a esse território terrestre e ao mar territorial também é considerado território nacional para fins penais. Caramba, então é solo, subsolo, uma faixa de mar e o céu acima de tudo isso. É bem abrangente. É sim. Então, como regra, né, qualquer crime que ocorra dentro desses limites, seja no solo, no ar, no mar territorial, vai ser julgado pela lei brasileira. Não importa se quem cometeu é brasileiro, estrangeiro, ou se a vítima é brasileira ou não. Mas você disse como regra, e o próprio artigo 5º lá no finalzinho fala sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Isso quer dizer o quê na prática? Quer dizer que a nossa territorialidade não é absoluta. Ela é o que a gente chama de temperada ou mitigada. Ou seja, o Brasil afirma seu direito de punir no seu território, mas reconhece que existem compromissos internacionais que podem modular essa regra. Tipo imunidade diplomática, por exemplo? Exatamente. Imunidade diplomática é um exemplo clássico que vem de convenções internacionais. Um diplomata estrangeiro que comete um crime aqui, em regra, não vai ser processado pela justiça brasileira, por força de tratado. A nossa lei territorial cede espaço nesse caso. Entendi. Faz sentido. Essa aplicação da lei no próprio território, então, é uma expressão direta da soberania do país, né? Perfeito. É o Estado dizendo, dentro das minhas fronteiras quem manda sou eu, e as minhas regras que valem. É um pilar da própria ideia de Estado soberano. Poder legislar e poder julgar e punir quem viola essas leis dentro dos seus limites. Tá claro. Mas aí surge uma outra dúvida, que eu acho que o Código Penal também pensou nisso. E se um crime, tipo, começa num lugar e termina em outro? Sei lá, alguém atira de um lado da fronteira e a vítima morre do outro lado. Ou um crime pela internet, né? A pessoa tá num país, mas o servidor que ela ataca ou a vítima da fraude tá no Brasil. Onde que se considera que o crime foi cometido? Ótima pergunta. Isso acontece muito, né? Crimes à distância, transnacionais. E para resolver isso, o artigo 6º do nosso Código Penal adota uma teoria específica. É a chamada teoria da ubiquidade, ou alguns chamam de teoria mista. Ubiquidade. Tipo, estar em todo lugar ao mesmo tempo? É quase isso. A ideia é que o crime é considerado praticado em todos os lugares relevantes. Ou seja, tanto no lugar onde ocorreu a ação ou a omissão, mesmo que só uma parte dela tenha ocorrido ali, quanto no lugar onde o resultado aconteceu, ou, importante, onde ele deveria ter acontecido. Que, se a ação foi lá fora e o resultado aqui, considera-se praticado aqui também. Isso amplia bastante a possibilidade de aplicação da lei brasileira. Hum,
Dá um exemplo prático disso. Claro, pensa num caso de estelionato pela internet. O golpista tá, sei lá, na Argentina. Ele manda um e-mail fraudulento à ação de lá. A vítima, no Brasil, cai no golpe e faz uma transferência bancária. O resultado, o prejuízo. Onde foi o crime? Pela ubiquidade, nos dois lugares. Exatamente. Foi praticado na Argentina, lugar da ação, e no Brasil, lugar do resultado. Portanto, a lei brasileira pode ser aplicada. A justiça brasileira pode julgar esse crime. Essa teoria é super importante para não gerar impunidade nesses crimes que cruzam fronteiras. Entendi. Resolve muitos problemas mesmo. Mas e a situação inversa? Um crime que acontece inteiramente fora do Brasil. Ação e resultado lá fora. A lei brasileira, em regra, não se mete, certo? Pela territorialidade. Em regra, não. A territorialidade diz que nossa lei vale aqui dentro. Mas, como quase toda regra no direito, essa também tem exceções. E essas exceções estão reunidas sob o guarda-chuva do princípio da extraterritorialidade. Está lá no artigo 7º do Código Penal. Extraterritorialidade. O nome já diz, né? Fora do território. Isso, são situações específicas em que a lei penal brasileira vai ter validade, vai ser aplicada, mesmo que o crime tenha ocorrido todinho lá no estrangeiro. O artigo 7º divide isso em dois grandes grupos, digamos assim. Quais são? Tem a extraterritorialidade, que a gente chama de incondicionada, e a condicionada. Incondicionada. Quer dizer que não depende de nada. Aconteceu, a lei brasileira aplica e pronto. Basicamente isso. São crimes que o Brasil considera tão graves, que afetam interesses tão fundamentais nossos, que a nossa lei vai ser aplicada de qualquer jeito. Não importa o que aconteça lá fora, se a pessoa foi julgada lá, nada disso. E que crimes são esses tão importantes assim? Olha, o inciso 1 do artigo 7º lista eles. São crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Autoexplicativo, né? Atinge o chefe de Estado. Sim, claro. Crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Ou seja, proteger o que é nosso, o patrimônio público e a confiança nos documentos públicos. Faz sentido. Proteger o erário, os bens do Estado. Exato. Também crimes contra a administração pública. Mas aqui tem um detalhe. Cometidos por quem está a serviço da administração pública brasileira. É o caso do funcionário público brasileiro que comete um crime lá fora, tipo corrupção, peculato, enquanto está servindo o Brasil. Entendi. A pessoa está representando o Brasil, então responde aqui. Isso. E, por último, um crime gravíssimo. O crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Pela gravidade e pelo compromisso internacional do Brasil em reprimir o genocídio. Nesses casos todos, a lei brasileira se aplica de forma incondicionada. Ok, esses são os incondicionados. E os condicionados? Imagino que aí a aplicação da lei brasileira dependa de algumas condições. Exatamente. O nome já entrega, né? São outras situações em que a lei brasileira pode ser aplicada a crimes no exterior, mas desde que certos requisitos sejam cumpridos. Estão lá no inciso 2º do artigo 7º e nos parágrafos seguintes. E que situações são essas? Bom, primeiro, crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se comprometeu a reprimir. O Brasil assina um tratado dizendo que vai punir certo tipo de crime, como o tráfico de pessoas, por exemplo. Se um crime desses acontece lá fora, mesmo sem ser naqueles casos incondicionados, o Brasil pode aplicar sua lei, mas aí vai depender das condições. Ah, então os tratados podem tanto limitar a territorialidade, como a gente viu, quanto criar casos de extraterritorialidade condicionada. Isso mesmo. Os tratados são muito importantes nesse jogo. Outra situação de extraterritorialidade condicionada. Crimes praticados por brasileiro no exterior. Qualquer crime. Se um brasileiro comete um furto simples lá fora, a lei brasileira pode ser aplicada. Pode, mas aí entram as condições. Não é automático como nos casos incondicionados. E tem também os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou privadas, quando estiverem em território estrangeiro e aí não forem julgados. Essa parte de aeronaves e embarcações parece um pouco com a territorialidade que a gente falou antes. Parece, mas é diferente. Lembra que a gente falou da territorialidade por equiparação?
Aquilo vale para embarcações e aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que estejam. E para as privadas, mas só quando estão em alto mar ou espaço aéreo correspondente, ou seja, fora de qualquer território estrangeiro. Aí é como se fosse território brasileiro. Ah, tá. Agora, essa hipótese do artigo 7º, inciso 2º, a linha C, é para quando uma aeronave ou embarcação brasileira, privada ou mercante, está dentro do território estrangeiro, pousou num aeroporto estrangeiro, atracou num porto estrangeiro. Se um crime acontece ali dentro, a princípio a lei do lugar, territorialidade deles, se aplica. Mas, se por algum motivo eles não julgarem, a lei brasileira pode ser aplicada. De forma condicionada, é uma extraterritorialidade subsidiária, digamos. Entendi a diferença. É sutil, mas importante. E quais são essas condições para que a lei brasileira seja aplicada nesses casos do inciso 2º? Estão listadas principalmente no parágrafo 2º do artigo 7º. São várias. Primeiro, o agente tem que entrar no território nacional. A pessoa tem que vir para o Brasil para poder ser processada aqui. Ok, tem que estar aqui. Segundo, o fato também tem que ser considerado crime lá no país onde foi praticado. É a chamada dupla incriminação ou dupla tipicidade. Não faria sentido o Brasil querer punir algo que lá fora é permitido, né? Certo? Terceiro, o crime tem que estar incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Geralmente, crimes com uma certa gravidade. Hum, Quarto, o agente não pode ter sido absolvido no estrangeiro ou não pode ter cumprido a pena lá. Isso é para evitar o bis in idem, a dupla punição pelo mesmo fato. claro, princípio fundamental. E quinto, o agente não pode ter sido perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável, a brasileira ou a estrangeira. Ufa, bastante coisa, tem que preencher tudo isso. Tem que preencher todas essas condições cumulativamente para que a lei brasileira seja aplicada nesses casos de extraterritorialidade condicionada. Tem ainda uma condição especial no parágrafo 3º para quando a vítima é brasileira, que dispensa algumas dessas condições, mas exige representação. É um sistema complexo, mas que busca um equilíbrio, né? Com certeza. E voltando um pouco àquela questão dos tratados que você mencionou algumas vezes, eles parecem ser uma peça-chave nesse quebra-cabeça, né? Tanto para limitar quanto para expandir a aplicação da lei brasileira. Sem dúvida. O diálogo entre o direito interno e o direito internacional é constante aqui. Tratados sobre direitos humanos, sobre cooperação jurídica internacional, sobre extradição, sobre definição de crimes como terrorismo, tráfico. Tudo isso influencia diretamente como a lei penal brasileira vai ser aplicada no espaço. Eles podem criar regras específicas, resolver conflitos de jurisdição entre países. É fundamental ter isso em mente. Perfeito, acho que deu para ter uma visão bem completa agora. Então, se a gente fosse resumir os pontos principais para quem está nos ouvindo. Vamos lá. A grande regra é: crime no Brasil, lei brasileira. É a territorialidade. E Brasil aqui significa o território em sentido amplo. Solo, subsolo, mar territorial 12 milhas e o espaço aéreo correspondente. Isso. E as embarcações e aeronaves públicas ou as privadas em alto mar e espaço aéreo livre também contam como território brasileiro por equiparação. Certo. Para saber onde o crime aconteceu, quando ele cruza fronteiras, a gente usa a teoria da ubiquidade. Vale tanto o lugar da ação ou omissão, quanto o lugar do resultado. Basta um deles ser no Brasil. Perfeito. Teoria da ubiquidade ou mista, artigo 6º. E a exceção à regra da territorialidade é a extraterritorialidade do artigo 7º, que permite aplicar a lei brasileira a crimes fora daqui. Exato. E aí tem duas formas. A incondicionada, para crimes gravíssimos contra interesses essenciais do Brasil, que se aplica sempre. Tipo contra o presidente, patrimônio público, genocídio por brasileiro. Isso. E tem a condicionada para outros casos, como crimes previstos em tratados ou cometidos por brasileiro lá fora, que depende de várias condições para ser aplicada, como o agente voltar para o Brasil, o crime ser punível lá também, não ter sido julgado, etc. E tudo isso, claro, sempre sujeito ao que os tratados e convenções internacionais disserem. Exatamente. E esse é o panorama geral da aplicação da lei penal brasileira no espaço. Entender esses conceitos é crucial, né? Para saber até onde vai o poder do Estado de punir e como ele se relaciona com as leis e a soberania de outros países. Com certeza.
E sabe, pensando em tudo isso, especialmente na teoria da ubiquidade, que considera tanto a ação quanto o resultado, fico pensando nos desafios que a gente tem hoje com a criminalidade que acontece na internet, né? Hum. Crimes cibernéticos? É. Um ataque hacker, uma fraude online, a disseminação de fake news com impacto criminal. Essas ações podem ser disparadas de um lugar, passar por servidores em vários países e causar resultado em outro, tudo quase instantaneamente. Como que esses conceitos de território, lugar da ação, lugar do resultado, que foram pensados numa realidade muito mais física, se adaptam a esse mundo digital sem fronteiras? É o grande desafio contemporâneo para essa área do direito, sem dúvida. Como aplicar essas regras espaciais num espaço que é, por natureza, não físico e globalizado? Como garantir a punição sem ferir a soberania de outros países onde talvez parte da ação ocorreu ou onde um servidor estava localizado? Como evitar que o mundo digital se torne um vácuo de impunidade? Pois é. É uma questão complexa, né? Como conciliar a necessidade de justiça com os limites da soberania e as regras de cooperação internacional nesse novo cenário. Fica aí a reflexão, né? Um tema para a gente continuar pensando e acompanhando como o direito vai evoluir para lidar com isso. Com certeza, é um debate aberto e urgente. Bom, acho que por hoje cobrimos bastante coisa. Foi uma ótima discussão, muito esclarecedora. Espero que quem nos acompanhou aqui no Concurseja tenha gostado e aprendido bastante sobre esse tema tão importante da aplicação da lei penal no espaço. Foi um prazer participar e tentar descomplicar um pouco esses conceitos. Excelente! E para você que ficou até aqui, continue ligado no Concurseja. Temos sempre novos conteúdos, aulas, discussões aprofundadas como essa para ajudar a nossa preparação e no seu aprendizado do direito. Não deixe de conferir nossos outros materiais e cursos disponíveis. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!